Olá pessoal, eu sou a Roberta Folgueiral e esse é o nosso curso de formação em gestores de Siscoserv, né? Esse é um conteúdo que nós desenvolvemos atendendo a pedidos de algumas empresas que entraram em contato com o canal Aduaneiro no sentido de formar melhor os gestores, aqueles que vão ser os responsáveis, né, pela tomada de decisão, avaliação de risco, de multa, entre outros. Esse curso é um curso formado por algumas videoaulas, né, e alguns professores, como vocês vão observar. Eu vou dar a parte teórica do Siscoserv, a parte que diz respeito à análise de frete, e depois também dou a aula de câmbio e tributação sobre remessas internacionais. Vocês terão aula também com o professor Rogério Chebab, Roberto Rodrigues e Márcia Mendes, que vão falar sobre os outros temas do Siscoserv, conforme o conteúdo, ok? Então, vamos começar, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Roberta Folgueiral, sou sócia aqui do canal Aduaneiro, tenho uma especialização na área de direito contratual. Antes disso, eu atuei durante algum tempo numa corretora de valores de grande porte aqui em São Paulo. Essa vivência, né, nesse período que eu passei no mercado de câmbio comercial, ela foi muito rica para mim, porque eu pude ter a oportunidade de ter contato com diferentes tipos de empresa, de diferentes segmentos, né? Indústria farmacêutica, automobilística, indústria química, além, claro, dos outros mercados, outros importadores e exportadores, maiores ou menores em outros segmentos. Isso faz com que a gente tenha a condição de avaliar documentação, operações de câmbio, lavagem, evasão, alguns crimes contra a ordem tributária, né? Praticados por meio do fechamento de câmbio em diferentes segmentos. Foi uma das experiências mais ricas que eu tive do ponto de vista profissional, né? Eu modero alguns grupos na internet, né? No LinkedIn, você pode procurar o grupo do Siscoserv Agora, um grupo bem rico, o maior grupo sobre o tema no LinkedIn, onde diversos usuários de diferentes segmentos trocam informações. Então, para você que está querendo ver até em que nível estão as outras empresas, acho uma excelente oportunidade de troca de informações, né? No Facebook e no YouTube, você tem os canais do canal Aduaneiro, né? Onde a gente sempre busca publicar conteúdo de qualidade, algumas videoaulas com dicas, esses vídeos mais curtos, né? Não cursos como esse que você está vendo nesse momento. A partir desse momento, você tem 30 dias para nos escrever com todas as dúvidas que você tiver referente a este conteúdo. O meu e-mail está nesse PPT e também vai aparecer ao longo do curso. O meu e-mail é roberta@canaladuaneiro.com.br. Além disso, eu estou à sua disposição também no Twitter e no Skype, caso possa ajudá-lo, e vai ser com imenso prazer que vou receber suas dúvidas e vou buscar responder ao maior número de e-mails possível, ok? Então, vamos começar a nossa videoaula. Em primeiro lugar, considerando que este não é um curso de formação de analista de Siscoserv, mas sim uma formação de gestor, o que é importante a gente diferenciar nessa mão de obra crescente, né, em função da vigência do sistema aí há 4 anos, a gente principalmente no ano de 2016, entre 2015 e 2016, a gente começou a assistir uma busca muito grande, né, por capacitação de profissionais e, de preferência, capacitação essa de qualidade, né, porque quando a gente fala em Siscoserv, a gente tem inúmeras soluções no mercado, algumas soluções mais baratas, outras mais caras, umas mais efetivas, outras nem tanto, softwares, né, então é importante que a gente também entenda a obrigação como gestor, até para identificar se a minha equipe dentro da empresa tem condições de tocar esse processo sozinho ou se eu preciso capacitar, se eu preciso pensar em BPO, né, em terceirizações, ok? Então, quem nunca assistiu aula comigo, e talvez essa seja a sua primeira oportunidade ainda de nós nos conhecermos ainda aqui virtualmente, mas quem já assistiu sabe disso, eu não faço leitura de PowerPoint, eu acho que a aula fica um pouco cansativa dessa forma, mas eu vou falar com vocês a respeito
do conteúdo da apostila que nós estamos disponibilizando juntamente com este curso, né? Então eu não vou ficar lendo ponto a ponto do PowerPoint para não transformar essa aula numa coisa enfadonha, né? Sobretudo porque o grupo que nos assiste com certeza é um grupo de gestor, né? É um grupo que precisa avaliar alguns pontos dentro de um contexto de execução de atividades relacionadas ao Siscoserv. Então, não dá para a gente ficar lendo ponto a ponto. Mas o que é importante a gente, como gestor, entender, né? Por que que eu mando o meu funcionário, a minha equipe, já mandei para diversos cursos, em outras empresas inclusive, né, não só com o canal aduaneiro, e parece que as pessoas voltam com mais dúvidas do que entraram em sala de aula, né? Ou parece que minha equipe tem que ensinar o professor, porque o professor não sabe muito bem qual é o ramo de atividade. Pessoal, para a gente conseguir entender por que eu mando tanta gente para cursos e os cursos não têm aquele retorno esperado como gestor, eu posso estar diante de dois motivos muito básicos, né? Primeiro motivo, claro, ligado à qualidade do curso, esse nem vou entrar no mérito, mas o segundo motivo é que muitas vezes aquele funcionário pode ter feito um baita curso com um experiente professor, ele volta para a empresa identificando problemas, né, identificando inconsistências em contratos de câmbio, no recolhimento de tributos, no próprio processo de importação ou exportação como um todo. E ele volta criticando, ele volta apontando essas inconsistências, mas sem apoio, né, do gestor para conseguir implementar essas correções. E por que falo que esse funcionário precisa voltar e implementar essas soluções e essas correções? Porque os registros no Siscoserv, eles não podem ser deletados, eles não podem ser apagados. Então, de repente, uma inconsistência pode ser tão grave nesse sistema, que é sim um sistema de cruzamento de dados, que ao lançar aquela informação, você pode estar confessando, né, alguma irregularidade na sua operação, confissão essa que depois você não terá como justificar. Então, gestor, um dos motivos pelos quais a equipe volta do curso e parece que o curso não foi bom, porque ele não consegue colocar em prática, muitas vezes eu posso ou estar diante de um curso que não está à altura da minha expectativa, e é bom pesquisar isso, pesquisar se o professor tem o expertise que você precisa. E também o outro ponto é que ele posso estar com um professor que tem o expertise que eu preciso e na volta aquele funcionário, aquele analista, ele não consegue implementar rotinas. Um outro ponto que o gestor precisa ficar muito atento em relação à equipe que ele vai destacar para cumprir a obrigação relacionada com o Siscoserv, diz respeito à área de atuação desse profissional, né? As empresas ainda batem cabeça, né? Acho que a expressão é bem essa mesmo. As empresas batem cabeça para conseguir descobrir quem é o setor que vai cuidar do cumprimento da obrigação relacionada ao Siscoserv. Será que é o Departamento de Comércio Exterior? Será que é o Departamento Fiscal, Contábil? Será que é o Departamento Financeiro? E, meus caros gestores e gestoras, eu tenho que dizer a vocês que dependendo do volume empregado na rotina da tua empresa, é muito provável que você precise investir em uma pessoa para ser o head dessa obrigação, né? Quem acha que o Siscoserv é um assunto de departamento contábil, departamento fiscal ou só do financeiro, eu vou te dizer que esses dois departamentos jamais podem ficar responsáveis pelo cumprimento da obrigação relacionada ao Siscoserv. E você deve estar se perguntando por quê? Por um único motivo. Em primeiro lugar, sabidamente, como gestora também sei disso, né? Os departamentos contábeis, os departamentos fiscais, o departamento financeiro são os últimos setores a ficarem sabendo, né, sobre qualquer tipo de operação dentro da tua empresa. Então, como os prazos do Siscoserv, eles começam a fluir no início da prestação de serviço, se a gente colocar o departamento contábil, fiscal ou financeiro, que são a ponta final, né, da avaliação da operação, certamente eu vou perder prazo relacionado ao sistema.
E essa atividade desse analista não é simplesmente registrar. Aliás, eu sempre digo isso em sala de aula, presencial, gravado, online, workshops, né, pelo Brasil inteiro, falando sobre esse tema há 4 anos. Eu insisto em te dizer que o Siscoserv não é uma obrigação cujo problema seja registrar. Se você está achando que o seu problema é registrar, é preenchimento de tela, eu vou te dizer que esse é o menor dos problemas da sua empresa, né? Registrar é a ponta mais simples de uma operação, né? Os processos relacionados a BPO, a terceirizações, mesmo aqui no canal Aduaneiro, feito por analistas que passam por constantes atualizações, né, os analistas da nossa equipe, ele é um trabalho que implica em grande responsabilidade, obviamente, uma vez que nós temos procuração, né, para falar em nome de alguns clientes, e isso com certeza pode ter muita relação em função do que eu escrevo, né, em nome daquele cliente ou não. Tudo bem, implica grande responsabilidade, a gente sabe disso. Agora, eu imagino que quem terceiriza uma atividade saiba o que está terceirizando, né? Sempre dou o exemplo para os gestores quando participo de reuniões em empresas, de uma auditoria, consultoria. Eu sempre falo que terceirizar é como contratar um motoboy, né? Você sabe aonde o motoboy tem que ir, sabe quem ele deve procurar. Você não simplesmente manda o motoboy procurar Carlos em determinada rua, em determinada cidade, sem dar o endereço, sem dar o nome completo de Carlos, o horário em que Carlos vai estar disponível. A terceirização do Siscoserv segue da mesma forma. Eu não posso simplesmente achar que eu entrego o registro sem condições nenhuma. Até porque esse analista do Siscoserv vai precisar de uma série de informações que não necessariamente constam no contrato de câmbio ou na contabilização, né? Então, registrar, meus caros, é o menor dos seus problemas, né? Ou você vai optar por alguma ferramenta, ou vai fazer a interface, né? A migração do seu sistema, do seu SAP, enfim, para algum sistema que vá fazer essa transmissão do Siscoserv, como a gente faz aqui também no canal Aduaneiro, mas isso não deve ser um problema para te preocupar, né? O problema para te preocupar, de novo, é o perfil analítico, é a construção do perfil analítico, né, desse profissional que você vai querer que olhe os documentos, né, que verifique essas informações. Então, veja, se eu sou gestora de uma empresa e eu sei que eu terei processos ligados à importação, à exportação, é óbvio que eu vou precisar da ajuda do meu departamento de comércio exterior, né? Por quê? Porque eu vou precisar analisar todo o contexto, né, da compra e venda de mercadorias para entender quais foram os reflexos que esse contrato de compra e venda de mercadoria trouxe para análise documental, quais são os incoterms, né? O que é um AWB, o que é um BL, o preenchimento do campo Other Charges, porque embora ele não precise ser segregado item a item, a análise daquilo ali pode me mostrar o transporte mudando de aéreo, marítimo para multimodal, né? Com a contratação de um inland, de um pick-up. Então, eu preciso de um profissional da área do comércio exterior para me ajudar. Então, se infelizmente, numa decisão errada, né, algum gestor colocou essa obrigação para o departamento contábil, fiscal cumprir, né, ou o contador terceirizado cumprir, muito provavelmente, se ele não volta com dúvidas, ou ele contratou alguém da área de comércio exterior para fazer isso, ou ele deve estar registrando alguma coisa com uma interpretação equivocada, né? Então, isso é importante o gestor saber. Da mesma forma que se eu não estiver falando de frete, se eu estiver falando de royalties, né? Contratos que envolvam marcas, contratos cost sharing, né, ou management fee, que são contratos de compartilhamentos de custos entre empresas do mesmo grupo, noções de contratos para expatriados, relações intercompany, fechamento de câmbio, recolhimento de IR, PiscoFins, CID, ISS, CSLL, né, PiscoFins sobre variação cambial. Isso não faz parte da rotina de um profissional de comércio exterior. Isso faz parte da rotina de um profissional da área contábil fiscal. Então, veja, eu preciso saber qual é o tamanho da minha operação para entender como esse analista de Siscoserv vai fazer uma interface
entre todos esses segmentos da empresa para pelo menos ajudar no diagnóstico, no mapeamento. Então é como se a gente estivesse olhando, né, falo isso como advogada, como consultora, como uma pessoa fanática por compliance, né, fanática por compliance, é como se a gente estivesse olhando primeiro uma análise um pouquinho mais ampla do processo, para a gente poder visualizar quais são os setores envolvidos, a gente fazer um diagnóstico correto, um mapeamento correto. Com isso, a gente começar a pensar em qual vai ser a interface sistêmica, como é que eu vou poder utilizar os recursos que eu já tenho de software na empresa do cliente para fazer com que isso migre para o Cisco Serve de maneira consistente, porque eu já validei documentos, e depois eu criando políticas internas, criando rotinas internas, para que aquele departamento que uma vez diagnosticado e mapeado não volte a registrar ou a informar qualquer tipo de relação contratual que envolva serviços com o exterior, muito perto do prazo ou fora do prazo, de modo a expor a empresa a algum tipo de risco pela não declaração, pelo não cumprimento da declaração. Obviamente, né, meus caros, em tempo de geração Y, né, é importante a gente falar que esse profissional precisa ser um profissional que tenha muita proatividade, um apurado senso de organização e essas noções, né? Uma pessoa assim um pouco mais curiosa, né, do que a média. Pessoas que começam o curso de analista e sequer leram os manuais, eu sempre pego muito no pé deles para que eles voltem e leiam os manuais. E os manuais, eles são importantíssimos, porque eles são portarias conjuntas e a gente não pode registrar as coisas do jeito que nós achamos. A gente precisa fazer um registro de acordo com aquilo que está no manual, né? Então, assim, isso é importante a gente deixar bem claro desde o início, até porque a gente está falando de novo, né, de um registro que não pode ser apagado, não pode ser deletado. Então, a gente precisa formar um profissional que tenha perfil analítico, né? Um profissional que seja curioso, né? Que queira buscar a informação, a base legal, o porquê tem que registrar daquela forma, e não, eu vi um videozinho, escutei uma coisa super simples e eu tô replicando aquela coisa super simples, né? Isso é importante para os gestores, para ele poder cobrar produtividade da tua equipe ou poder cobrar a própria empresa que hoje realiza o BPO, né, a terceirização para o seu negócio, né, cobrar responsabilidades, né, pitacos não tem nada a ver com consultoria, né, eu acho que consultoria é uma coisa, pitaco, achismo é outra, gestor precisa buscar uma solução um pouco mais consistente, um pouco mais robusta, tá? E aí, claro, né, o gestor tem um papel importantíssimo nesse processo, porque esse gestor, ele não vai conhecer as telas do Cisco Serve, ele não vai saber o que cada campo implica preenchimento, mas ele precisa garantir que o time, né, o time que vai cuidar disso esteja comprometido para ele saber o que cobrar, né? Então, em processos de consultoria e de auditoria, eu tenho visto aqui em muitas empresas que, às vezes, a própria matriz lá no exterior cobra o cumprimento do Cisco Serve aqui e a empresa brasileira, a filial, entre aspas, né, porque não é bem uma filial, é uma sócia, né? Essa empresa aqui no Brasil toma conhecimento porque alguém lá de fora cobra, né? Ou, por um acaso recebeu um e-mail, leu, descobriu que ninguém está declarando, né? Então, o gestor, ele precisa começar a garantir que o time esteja envolvido para o cumprimento da obrigação ser correto, né? Então, ele vai precisar, inclusive, aplicar regras de compliance, né? Se a empresa pode ser pequena, pode ter 2 departamentos, a empresa pode ser média, e quanto mais se for grande, eu preciso pensar em criação de regra de compliance para Cisco Serve. Quando a gente fala em double check implica pelo menos em 2 pessoas envolvidas com o mapeamento e com o diagnóstico da operação. Uma faz, outra confere, que é o processo do feito conferido, né? Não dá para uma pessoa ser double check quando eu mesma confiro aquilo que eu faço, porque eu não vou conseguir nunca descobrir o que está errado ou não, né? E acho que desse slide todo, o gestor precisa ver alguns critérios, né? Porque a gente tem visto empresas que prestam serviços ao exterior não emitindo nota fiscal,
Ah, porque isso se trata de exportação de serviço. Meus caros, se o serviço foi executado no Brasil, muito difícil você falar em exportação. A prefeitura nenhuma vai aceitar isso, vai pedir o recolhimento de ISS, vai começar a complicar a questão de PiscoFins, essa questão de nota de débito, nota de crédito, reembolsos. O reembolso para o Siscoserv, meus caros, não significa absolutamente nada, né? Um passo para trás na análise do reembolso, gestor, gestora, você vai descobrir a fundamentação econômica, o que te motiva a pagar e vai chegar num câmbio de serviço, porque não existe câmbio de reembolso, né? Todos os câmbios têm naturezas de serviços. Então, esse gestor ele precisa rever critérios, né? Critérios de como as informações estão sendo contabilizadas, como as obrigações acessórias foram cumpridas, como eu informei já, porque as pessoas acham que a Receita Federal, ela não tem como descobrir aquilo que nós não declaramos, né? A gente já deixou rastros, né? A gente já deixou informações registradas no Banco Central, no Siscomex. Então, é importante que esse gestor ele tenha muita tranquilidade, muita humildade para rever critérios que talvez ele mesmo tenha implementado, critérios estes que podem estar totalmente equivocados sob o ponto de vista do Siscoserv, precisam de uma nova ótica, precisam de uma visualização diferente, né? Foi-se o tempo em que com qualquer invoice, com qualquer nota de débito, crédito, PO, enfim, com qualquer documento, eu conseguia fechar câmbio, eu não tinha mais nenhum tipo de desdobramento mais complexo em relação a isso. Foi-se o tempo, né? Hoje em dia, os bancos e as instituições financeiras como corretoras, elas estão, assim, cada vez mais incisivas na cobrança das informações, justamente pelo fato de serem solidárias, muitas vezes, com essas informações. E, claro, porque novas regras vêm sendo publicadas, a última foi a do IOF, isso aconteceu mais ou menos em agosto de 2016, né? O IOF de exportação de serviços sendo equiparado ao IOF para exportação de mercadorias, mas deixando bem claro que ele precisava estar atrelado às seções de 1 a 4 do Siscoserv. Então, a gente já tem isenção de IOF para algumas seções do Siscoserv, não capítulos, hein, pessoal? Seções, tá? Então, é lógico que esse gestor ele precisa investir um pouco mais na avaliação compliance dessa documentação e garantir que a equipe dele de analista vai conseguir cumprir essa obrigação sem exposição e sem risco, tá? Então, nesse primeiro bloco, pessoal, a gente vai olhar aí essa questão dos serviços, dos intangíveis, como e por que o sistema foi criado, a relação do sistema com os diferentes órgãos do governo, conexão de dados, procuração e por aí vai. E um quadro muito interessante, que é o quadro que fala da comparação entre o Siscoserv e o Siscomex. Então, vamos dar uma olhadinha agora nos próximos slides para a gente traçar aí uma linha lógica do que é o Siscoserv. Bom, esse nome enorme, né? Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e outras operações que provocam variação no patrimônio das entidades, quase tem que tomar fôlego para falar, né? Esse nome enorme aí do Siscoserv é um sistema que foi criado, começou a ser discutido e desenvolvido final da década de 90, comecinho dos anos 2000. Eu, particularmente, estudo o sistema desde 2008. Eu gravo esse vídeo com vocês em 2016. Então, faz só 8 anos que eu estudo o Siscoserv, né? E a gente tem visto, muito antes do sistema entrar em vigor, a gente começou a observar vários órgãos trabalhando no cruzamento de dados, como IAC, né? Então, o envolvimento do Bacen, da Receita, de alguns órgãos municipais para poder checar recolhimento de ISS. Então, o sistema ele começou muito antes da gente imaginar, a ser desenhado, a ser desenvolvido. Naquela época, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Siscoserv, os fiscais eles se referiam ao Siscoserv como o Siscomex dos serviços, né? Então ele não tinha um nome, ele não tinha sido batizado, tá? Então ele é um sistema que, apesar do nome Siscoserv dá uma ideia de que ele esteja só ligado aos serviços lá elencados na Lei Complementar 116, né, que trata de ISS. Não, ele não fala só, não cuida só de serviços, ele vai cuidar também de intangíveis, né,
que por uma questão técnica são os serviços que não estão elencados na Lei Complementar 116, vamos dizer assim no popular, e ele cita outras operações que provocam variação no patrimônio das entidades. Mas o importante é dizer que nem toda operação que provoca variação deve ser declarada no sistema, né? Os empréstimos, por exemplo, o empréstimo, né? Então a gente está falando de principal e de juros, não possuem nomenclatura, porque não há nomenclatura para dinheiro ainda, né? Porque nós temos um capítulo, que é o capítulo 16, que está lá reservado para uso futuro, e pode ser que o Siscoserv seja ampliado também para empréstimos, para juros de capital próprio, distribuição de lucros, stock option, que hoje, né, 2016, ainda esse capítulo não foi alterado, então, portanto, ele não tem previsão de registro. Então, é bom que a gente tome cuidado para não achar que qualquer coisa que provoca a variação precisa ser declarada. Depois a gente tem as questões polêmicas ligadas a software, né, quando a gente fala de intangível, algumas prefeituras ainda tratam isso como serviços, tem alguns estados tratando como produto, ainda continua uma polêmica muito grande. E a gente tem, por exemplo, leasing, né, que é o arrendamento mercantil financeiro, que são operações que também precisam ser registradas, são passíveis de registro no Siscoserv. Então, quando a gente começar a analisar a Siscoserv, eu sempre gosto de dizer que ele vai muito além do frete, né? Embora a maior preocupação das empresas hoje ainda, infelizmente, seja relacionada ao transporte internacional de cargas, eu vou dizer para você que o transporte é a parte mais fácil da gente tratar dentro do Siscoserv, claro, mais fácil para o importador que não adultera a base de cálculo dos impostos que incidem sobre a importação, pedindo que aquele campo order charge seja cobrado por fora. Claro, fácil para aquele que sabe brincar de Incoterms, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão brincar de Incoterms, porque escolher os termos certos, isso reflete sim na relação contratual do transporte, né? Não tem cabimento achar que os Incoterms não têm relação com a análise. Agora, é importante que existem Incoterms, existem operações onde o uso do Incoterm é indevido, né? Então eu falo, olha, importação CIF, mas eu vou pagar o frete. Então não é CIF, né, gente? Porque se fosse CIF, era o exportador que estava pagando o frete. Então é importante a gente tomar cuidado com essa interpretação, justamente para a gente não sair declarando tudo ou não declarar nada, porque não sabe brincar com os Incoterms corretos, né? Então, óbvio que a gente precisa tomar essa cautela, né? Então, o sistema, lógico, ele é utilizado por dois órgãos muito diferentes, né? Que é a Receita Federal e o EMDIC. Então, enquanto que o EMDIC, ele gosta do sistema, do Siscoserv, e utiliza o sistema para verificação de criação de políticas públicas de fomento, de suspensão fiscal, ele precisa observar, né, estatísticas importantes em relação ao lançamento do seu serviço, criando políticas para onerar ou desonerar determinados setores. Obviamente que para a Receita Federal o objetivo do sistema é muito diferente de estatística, o objetivo do sistema é claramente cruzamento de dados. Nós já estamos atualmente na 11ª edição dos manuais, mas foi na 10ª edição que as principais modificações foram implementadas, inclusive essa questão de você precisar ficar lembrando o que é intangível ou se a operação provoca ou não variação no patrimônio das entidades, você pode ficar absolutamente tranquilo que para fins de Siscoserv, não para fins fiscais, tudo vai ser chamado de serviço, né? Por exemplo, o frete não é um serviço porque não está elencado na Lei Complementar 116, tecnicamente ele é um intangível, mas no entanto o frete precisa ser tratado dentro do Siscoserv, mas a gente pode, para fins de Siscoserv, chamar de serviço de transporte internacional de carga, ok? Então, esse slide ele vai mostrar, né, a crescente do Siscoserv, como eu costumo dizer. Então, você coloca lá o Siscoserv no olho do furacão, né, no centro das análises de um bom gestor. Depois eu começo com o EMDIC, criando essas políticas, e é importante que a gente lance essas informações no Siscoserv, até para que a gente possa cobrar do EMDIC a criação dessas políticas públicas que ele anuncia que vai criar e já vem criando, a do IOF foi uma delas, com base nas estatísticas que observo. Então o EMDIC
ele tem uma função de normatizar, de dizer como vai ser registrado, de publicar manuais que são portarias conjuntas com a Receita Federal, mas o objetivo do MDIC com fins estatísticos, né? Lamentavelmente, as estatísticas hoje não podem ser tão precisas, porque infelizmente, muitas empresas ainda não declaram o que deveriam declarar no Siscoserv e algumas declaram o que não deveria ser declarado, declaram de forma equivocada, declaram a mais. Então, essas estatísticas, infelizmente, ainda não podem ser consideradas como fidedignas, né? Na medida em que existem muitas empresas que não fazem a interpretação correta da documentação, não fazem ainda, né, a interpretação correta da documentação. Pois a gente tem a Receita Federal avaliando cruzamento de dados, e aí a gente olha SPED, DCTF, né, e por aí vai, todas as obrigações acessórias que, de alguma forma, tratam a relação internacional dos serviços, né, a contratação ou a prestação de serviços de forma internacional, e a gente vai ter o Banco Central, que cada vez mais vem investindo no acesso ao banco de dados das informações relativas ao Siscoserv, justamente pelo fato de começar a tentar criar mecanismos de validação do envio dessas remessas do exterior ou para o exterior, né? Verificar se aquela remessa não está sendo, se aquele serviço não está sendo feito daquela forma para sonegar determinado imposto, para não pagar CID, para não pagar PIS/COFINS, né? Se a natureza de câmbio adotada é a natureza de câmbio correta, uma vez que a gente pode ter multas que variam de 100% a 300% do valor do contrato de câmbio em caso de natureza errada, né? Então o Banco Central, ele cada vez mais vem querendo participar, vem querendo compreender melhor, né, qual que é a abrangência do Siscoserv na contratação de serviço. E claro, a gente tem visto agora uma movimentação, acho que ainda um pouco embrionária, mas já vimos, isso já foi citado em mais de uma vez, né, em alguns encontros com a Receita e com o MDIC, prefeituras que vêm manifestando interesse no acesso das informações relativas à venda de serviços, óbvio, né, meus caros, uma vez que o módulo de venda foi totalmente concebido no critério de competência. Então, as prefeituras, fica muito claro, se você prestou um serviço em janeiro e deixa para tirar a nota fiscal em dezembro, quando entra o dinheiro, né, quando está entrando a ordem do exterior, é óbvio que a gente está escondendo a variação cambial positiva, né, PIS/COFINS, sobre essa variação cambial. Então, há um movimento muito grande, né, por parte das prefeituras no sentido de começar a utilizar essas informações aí do Siscoserv para poder fazer um cruzamento de dados mais efetivo, né? E aí, né, o slide seguinte sintetiza essa explicação que a gente acabou de dar em relação a cada um dos órgãos, né? Já em relação à conexão, e isso é importante para um gestor saber, né? A conexão é feita da seguinte forma: o ECNPJ, então isso é importante, é ECNPJ, outorgando poderes para um ECPF transmitir as informações em nome daquele ECNPJ. Então, o ECNPJ não consegue fazer transmissões no Siscoserv. É preciso que esse ECNPJ, ele identifique quem é o ECPF que em nome daquele ECNPJ vai falar. Nesse ponto, pessoal, isso também consta nos manuais e eu deixo para vocês o link de como gerar a procuração eletrônica. É uma procuração que você não precisa mandar para lugar nenhum, não tem que ser impressa, ela é feita diretamente do ECNPJ para o ECPF. Mas o que é o ponto bem importante para o gestor nesse momento são os pontos de atenção na outorga de poderes dessa procuração. Ou seja, é a gente começar a imaginar que essa procuração precisa levar em conta alguns critérios, né? Afinal de contas, é um instrumento de mandato, quer dizer, é uma coisa importante para quem eu outorgo poderes. Por dois motivos: capacitação técnica, a condição desse ECPF representar a minha empresa num ambiente como o Siscoserv, então isso é um registro que implica grande responsabilidade. E um outro ponto, que não é mais importante do que capacitação técnica, é tão importante quanto a questão da confidencialidade de dados, que isso é assustador para qualquer gestor, né? Quem está manuseando as minhas informações, né? Essa pessoa, que medidas eu posso adotar em caso de vazamento de informações, né? Por quê? Porque
se eu terceirizo ou não, se eu tenho um processo de BPO, faço interno, esse sujeito sabe de quem eu compro, para quem eu vendo, por quanto eu compro, por quanto eu vendo. Ele tem acesso a contratos super exclusivos que podem falar de plano de marketing para o ano seguinte, que envolva a contratação de uma celebridade, marcas e patentes, desenvolvimento de marcas, de remédios. Então, essa questão da confidencialidade de dados para um gestor é importantíssimo a gente conseguir garantir de que mesmo que eu esteja fazendo internamente, então isso está lá no contrato de trabalho, né, do meu funcionário, analista comigo, minha empresa, ou mais ainda se eu tiver um processo de BPO, de terceirização, garantir que esse processo vai ser um processo que preserve aí a confidencialidade desses dados trocados, né? Então, é o que eu disse para vocês, esse slide só resume o trecho em que nós estamos do Código Civil quando outorgamos poderes, que é o instrumento de mandato, artigos 653 a 692, importante para o gestor ter essa base legal e entender que não é qualquer pessoa que pode sair registrando em nome da empresa, né? E acho que esse quadrinho é um quadrinho bem bacana, né? Um quadrinho que, para você, né? Vocês que estão assistindo, começarem a se despedir do conceito de Siscomex. O Siscoserve, apesar dele ter nascido se inspirando no Siscomex, o Siscoserve tem vida própria, né? Não são todos os registros que estão no Siscomex que vão para o Siscoserve, e nem é registro que está no Siscomex que eu não preciso registrar no Siscoserve, não é essa linha de raciocínio. Vamos colocar eles aí um do lado do outro, que é para a gente entender, inclusive, em que momento eu vou startar, né, o meu analista. Como vocês podem perceber, uma das diferenças básicas, né, do Siscomex para o Siscoserve é o que se registra. No Siscomex eu tenho registrado bens, mercadorias. No Siscoserve eu tenho serviços, intangíveis e aquela meia dúzia de operações que provocam variação no patrimônio das entidades, como eu dei o exemplo para vocês do leasing, né, que é o arrendamento mercantil financeiro. Dou outro exemplo agora, que é o fornecimento de alimentação a bordo de aeronave, de embarcações, que é o serviço de catering, né? Então, vejam que a gente está tratando de dois sistemas que cuidam de temas completamente distintos, né? Se fosse assim, se tudo que está no Siscomex não precisa ir para o Siscoserve, nós nem discutiríamos frete, porque todos os fretes estão lançados no Siscomex. Então, não é esse o ponto. É sim a relação contratual para serviços é que interessa para o Siscoserve, né? O timing, quer dizer, quando eu registro as coisas no Siscoserve, também é importante, né? Porque no Siscomex, eu não circulo com as mercadorias se eu não tiver registro nesse ambiente. No Siscoserve, eu preciso que os serviços sejam iniciados para que eu aí consiga registrar essas operações dentro do Siscoserve. Quer dizer, eu não posso ser super organizada e achar que eu sei que um serviço vai começar daqui 6 meses, eu vou lá e quero registrar agora, porque eu só consigo registrar os serviços que já se iniciaram no Siscoserve. Então, veja essa diferença bem importante em relação ao tema. Isso é administrado e isso é observado por secretarias completamente distintas, né? O Siscomex, ele está lá na SESEX, o Siscoserve está na Secretaria de Comércio e de Serviços, são equipes distintas, observando os sistemas com objetivos muito diferentes, né? E por enquanto, eu sempre falo por enquanto, né? O Siscomex gera tributos e o Siscoserve não gera tributos. Mas é sempre por enquanto, né? As pessoas me perguntam se acham que um dia o Siscoserve, quando eu registrar, ele já vai dizer se aquele serviço tem PiscoFins, tem IR. Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente caminha para um sistema que também já mostra pra gente qual vai ser a tributação, assim como é a inteligência hoje do Siscomex. Então, vamos dar tchau ao conceito de Siscomex e vamos só nos apegar aos serviços, aos intangíveis, etc. Por óbvio que eu não vou ficar lendo com vocês toda a base legal utilizada na criação do sistema, porque toda essa base legal está disponível no site do MDIC, né? www.mdic.gov.br. Lá tem uma aba só de Siscoserve e você vai encontrar não só todos os manuais, né? Atualmente, enquanto você assiste essa videoaula, nós estamos na vigência da 11ª edição, né? Você vai encontrar todos os manuais, todas as medidas legais envolvidas na criação, e é importante que você saiba que o Siscoserve, ele foi desenvolvido, né? Ele foi criado, né? Por meio
da Lei Complementar da Lei Ordinária 12.546, né? Essa lei é a lei do Plano Brasil Maior, é a lei que instituiu o Siscoserv, e lógico, isso é importante saber, porque o Siscoserv ele não foi criado por uma IN, por uma instrução normativa, como muitos gostam de afirmar, dizendo que por causa disso ele é inconstitucional, a Receita não poderia ter criado nada por IN, não, ele foi criado com base numa lei ordinária, né? Então isso é importante até para você, como gestor, começar a pensar quem você vai acionar do seu jurídico para começar a participar da discussão de qual é a linha de defesa que a empresa vai traçar em relação à aplicação das multas, né? Então a gente tem aí diversos acordos de cooperação técnica, acordos esses que foram firmados entre os diferentes órgãos que contribuíram para a criação do sistema, acordos de cooperação técnica com o Banco Central, com Receita, né? Todos eles também disponíveis no site do MDIC. É bom que você leia esses acordos, que é para você entender o ânimo de cada um dos órgãos que participaram da criação na leitura dos dados extraídos do Siscoserv, tá? Depois a gente tem uma série de portarias do MDIC que vão falar sobre prazo, forma e condição de registro. As mesmas informações de prazo, forma e condição, elas são publicadas nas portarias, nas instruções normativas da Receita, então é o mesmo teor portaria, né, MDIC, que é o ato que o Ministério emana, e depois o mesmo teor nas INs, que é o ato da Receita Federal. Tudo isso vira portaria conjunta Receita Federal MDIC, que vai falar o mais do mesmo, prazo, condição, forma, né? Não vai dizer quem tem que registrar, não vai dizer por que tem que registrar, nada disso vai estar presente em portarias conjuntas, INs, etc. Isso vai estar presente nos manuais. Então hoje a gente tem aí a 11ª edição dos manuais, que é a portaria conjunta 768 de 13 de maio de 2016. Desde a 10ª edição, nós estamos na 11ª, mas a maior mudança vem na 10ª edição. A partir dessa edição, a gente tem a apresentação do manual de uma forma diferente. Então, o manual se dividindo em 3 blocos, né? Primeiro bloco, que são informações gerais sobre o sistema, quem declara de forma abstrata, como pessoa jurídica, física, o que é o módulo de venda, aquisição, etc. Segundo bloco do manual, é como operar o sistema, que são as telinhas do sistema, né, bastante intuitivo, super explicativo, sem maiores dramas. E depois são os cenários exemplificativos. Pessoal, é uma coisa que eu tenho visto muito em sala de aula, eu queria que você me prometesse que não vai fazer isso, é começar a leitura dos manuais pelos cenários exemplificativos, né? O sujeito abre o manual, vai direto para o cenário exemplificativo, não enxerga o seu cenário lá e tem uma tendência de dizer, então eu não tenho que declarar porque eu não enxerguei o meu exemplo aqui. Meus caros, vamos imaginar qual seria o tamanho do manual se ele tivesse que trazer para a gente todos os cenários exemplificativos de todos os serviços possíveis de serem contratados ou prestados para o exterior. Né? Não ia ser possível a criação de um manual nesse formato. Né? Então, assim, não comecem a leitura dos manuais pelos cenários exemplificativos, comecem a leitura dos manuais pelos termos gerais do sistema. Né? Depois, pelas técnicas, sim, você pode ler alguns cenários. Isso é interessante também, e acho que até o Ministério percebeu isso, ele coloca logo no começo dos cenários exemplificativos que esse não é um rol taxativo, esse é um rol exemplificativo, quer dizer, não é um rol exaustivo, ali não se pretende dar todos os exemplos. Muito boa com a publicação da 10ª edição, que foi a edição que mais mudou o Siscoserv, é em relação a que órgão cuida do quê? Né? E isso está no manual, isso é ótimo, né? Então, não adianta você ficar mandando perguntas sobre casos concretos ao MDIC, porque a resposta que o MDIC dá a caso concreto não tem valor jurídico. O MDIC pode responder casos genéricos, e isso está no manual para você entender que dúvidas sobre como operar o sistema, beleza, o MDIC vai tirar e tira as dúvidas até com grande velocidade essa resposta. Os casos concretos, quem tira dúvida é a Receita Federal, né, por meio do pedido de interpretação da legislação, que vai virar uma solução de consulta. E depois, problemas com a administração de lote, processamento de lote dentro do Siscoserv, não foi, deu pau, não deu pau, quem cuida disso é SERPRO.
Então, isso foi bem interessante, essa colocação no manual, porque as pessoas achavam que as respostas do MDIC podiam prevenir autuações e interpretações de fiscais. Não previne, né? A única coisa que pode te gerar segurança jurídica dentro desse conceito é o pedido formal de esclarecimento a sobre a interpretação de uma legislação. E mesmo assim, só sobre aquele ponto que você está perguntando, não sobre toda a sua vida, né? Até porque reportar para a Receita é prova documental, e a gente não teria como fazer isso dentro do Siscoserv. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de declaração do Siscoserv, ok? O que é o público-alvo do sistema, tá? Quando a gente fala em público-alvo, a gente está falando de pessoas jurídicas de direito público ou privado, tá? Essas pessoas jurídicas de direito público ou privado, quando a gente fala de direito público, vamos falar de Estado, município, Distrito Federal, autarquias, fundações, forças, né? Quando a gente fala de entes despersonalizados, né? Quem são os entes despersonalizados que precisam declarar no Siscoserv? O espólio, o condomínio, são entes despersonalizados e podem ser sujeitos podem estar sujeitos a registros no Siscoserv, podem tomar ou prestar serviço ao exterior. Por exemplo, eu posso constituir uma holding só com os imóveis de determinada pessoa que faleceu, o espólio dele vai administrar essa holding, e uma das principais características da holding é a alocação de bens imóveis, e isso está previsto no capítulo 10 do Siscoserv, né? Um condomínio pode contratar algum tipo de serviço exterior, né? Então também vai ser objeto de registro no Siscoserv. Além disso, eu tenho as pessoas físicas que exploram de forma habitual e profissionalmente atividades comerciais com objetivo de lucro, né? Então, um tradutor e intérprete, um advogado, um artista, essas também ficam sujeitas ao registro no Siscoserv, independente do valor, pessoal, tá? Aquela questão dos 30 mil dólares, isso diz respeito a gastos pessoais, né? Gastos pessoais no exterior, mesmo que eu esteja viajando no meu período de férias com o meu marido para o exterior, se eu gastar mais que 30 mil dólares com hotel, com alimentação, com passagem aérea, sim, eu, Roberta, pessoa física, preciso declarar isso no Siscoserv. No entanto, pessoal, existe sempre aquele funcionário que se desloca ao exterior, né? E esse a gente vai tratar já já. Esse é um grande motivo de preocupação das empresas. Depois, pessoal, a gente tem a questão das empresas optantes pelo Simples, né? A empresa optante pelo Simples, via de regra, ela é dispensada de registrar no Siscoserv. Calma, não desliga a aula se você for optante pelo Simples, porque tem um desde que importante, né? A empresa optante pelo Simples, ela não é obrigada a declarar no Siscoserv, desde que não tenha utilizado nenhum mecanismo de apoio, fomento ou suspensão fiscal. E aí começa o problema. Quem são os mecanismos de apoio, fomento ou suspensão fiscal? Pessoal, eles estão previstos nos 2 manuais de aquisição e de vendas, tá? Dentro da aba de enquadramentos, né? Por exemplo, eu sou um exportador optante pelo Simples, ok? Via de regra, não tenho que declarar nada no Siscoserv. No entanto, eu tenho um agente lá no exterior. Esse agente, ele é como se fosse um representante comercial, ele viabiliza a venda dos meus produtos no exterior. Então, lá no meu RE, tem gravada lá aquela comissão de Comag, né? Muito conhecido como Comag. Tá lá no meu RE. Eu nem percebo. Quando eu recebo o fruto da venda das minhas mercadorias, eu fecho o meu câmbio de exportação, já vem até descontado o valor da comissão do meu agente lá fora, da Comag, né? Comissões contratuais também seguem a mesma linha, tá, pessoal? Eu não enxergo porque há um câmbio simbólico, uma vez que ele está sendo por trás do câmbio da exportação, sai esse câmbio para esse agente lá fora, tá? Essa é uma obrigação do capítulo 2 do Siscoserv, que são as comissões de vendas, e eu tenho um benefício, tenho redução alíquota 0 de IR para fazer essa remessa, que eu nem enxergo, porque já chega menos da exportação. Se eu sou um exportador do Simples, utilizando essa comissão, automaticamente fico obrigado a declarar essa operação no Siscoserv, tá? Então, e se eu não fizer, eu estou sujeito às multas, às mesmas multas que os optantes pelo lucro presumido estarão, ok? Então, via de regra, o optante pelo Simples fica dispensado de registrar no Siscoserv, desde que não utilize nenhum mecanismo de apoio, fomento ou suspensão fiscal, os mecanismos, relembrando, previstos nos manuais do Siscoserv, dentro da aba de
É um rol taxativo, leia com atenção, verifique se a operação em análise não tem nenhum mecanismo de enquadramento e registre, por favor.